Jonas Valente, eu sou jornalista, professor e pesquisador da área de políticas de comunicação, autor de alguns livros sobre o tema e também um participante das discussões sobre comunicação, seja no Congresso, seja na academia. Essa exposição vai apresentar o sistema de mídia brasileiro com as suas diversas leis e com os órgãos que participam da sua regulação. A mídia brasileira não está prevista e não pode ser compreendida com uma grande lei, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Há diversas normas que compõem esse sistema e fazem dele, inclusive, algo de difícil apreensão até mesmo de legisladores e do judiciário. Há diversos órgãos responsáveis pelas áreas de comunicação. O Ministério das Comunicações, Ciência, Tecnologia e Informação, que foi resultado de uma fusão ocorrida na atual gestão entre o então Ministério das Comunicações e o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Agência Nacional de Telecomunicações, que se responsabiliza mais pelo serviço de telecomunicação e pela administração do espectro de radiofrequências, ou seja, o espaço no ar por onde passam as ondas de rádio e TV. A gente tem o Ministério da Cultura responsável pela política audiovisual, a Agência Nacional de Cinema, que regula e fomenta a indústria cinematográfica e audiovisual, e alguns outros órgãos dentro do governo que também se preocupam ou atuam de alguma maneira com temáticas vinculadas à comunicação, como é o caso, por exemplo, da Casa Civil, do Ministério da Justiça. Vale lembrar que, no caso do Brasil, o modelo é muito centrado no Executivo Federal, cabendo aos governos estaduais apenas a regulação daquelas políticas estaduais. Então, por exemplo, as verbas de publicidade, enquanto no governo federal a gente tem a Secretaria de Comunicação, que inclusive nos últimos anos vem mudando de vinculação muito, às vezes uma secretaria específica, outras vezes vinculada à presidência, outras vezes à Casa Civil, ela que tem essa responsabilidade de definir a comunicação institucional e destinar as verbas de publicidade oficial. Também nos estados você tem secretarias de comunicação ou coordenações de comunicação. Alguns estados possuem fundações de radiodifusão, emissoras estatais. Alguns estados possuem programas, por exemplo, de educação para a mídia ou de inclusão digital. Mas boa parte dos órgãos e boa parte da política é decidida em âmbito nacional. Obviamente, a gente tem um Congresso Nacional que é responsável por elaborar leis e normas, mas além disso, pela legislação também tem a responsabilidade de analisar as outorgas que são dadas pelo governo federal, e essas outorgas só são válidas uma vez que o Congresso dá ok para elas. O sistema de mídia brasileiro é regido pela Constituição Federal, que define as suas diretrizes, e por dois grandes grupos de serviços: as telecomunicações, que tem aí telefonia, TV por assinatura, serviço de dados, e a radiodifusão, que comporta aí rádio e televisão. No caso do rádio e da televisão, há uma série de serviços detalhando cada um deles. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos sistemas previstos na Constituição, a Constituição diz que há 3 sistemas: privado, público e estatal. Contudo, somente o sistema público do Executivo Federal foi regulamentado. Não há nenhuma lei dizendo o que é o sistema privado ou o que é o sistema estatal. Há outras normas regulamentando aí sim a radiodifusão. Muitos pesquisadores inferem que quando se está falando de sistema estatal, você está falando, por exemplo, de emissoras institucionais de poderes da República, como seria o caso do canal NBR, que é o canal do governo federal, ou da TV Câmara ou da TV Senado. Mas isso não é pacificado e há inclusive discordâncias em relação a isso. Do ponto de vista da legislação, isso não tem nenhuma previsão legal. Se a Constituição estabelece esses sistemas, o que a legislação ordinária vai fazer, especialmente aí no Código Brasileiro de Telecomunicações, que é uma lei de 1962 e que ainda está válida no Brasil, é colocar esses serviços como de sons e sons-imagens, sons rádio, sons-imagens e TV, e detalhar esses serviços em 3 grandes modalidades, inclusive com outras normas: radiodifusão, e aí essa radiodifusão pode inclusive ter finalidades comerciais; radiodifusão educativa, e o decreto 236 de 67, vigente inclusive, diz que essa radiodifusão educativa só pode transmitir aulas, debates, conferências e palestras, o que a gente sabe que não acontece; e a radiodifusão comunitária, que foi regulamentada em 1998 pela Lei 9.612, e que vale somente para o caso das rádios e tem uma série de restrições, tanto de alcance, quanto de potência, quanto de financiamento, sendo uma legislação bastante desigual
em relação àquela de radiodifusão, que é a que dá suporte, por exemplo, àquilo que a gente conhece como rádio e TV comercial. Essas licenças são diferentes. Enquanto a radiodifusão tem uma concessão que vale 15 anos para a TV e 10 anos para a rádio, esse prazo inclusive previsto na Constituição, enquanto a televisão educativa tem uma permissão, a rádio comunitária tem uma autorização. Então, a autorização da rádio comunitária, por exemplo, pode ser retirada pelas autoridades regulatórias. Já a concessão de radiodifusão não pode. Outra diferenciação que existe é em relação à transmissão ou não dos sinais. Você tem estações geradoras, e essas estações podem produzir e gerar conteúdo, como o nome diz. Você tem estações retransmissoras, que recebem esse conteúdo e só podem retransmiti-los. E você tem estações repetidoras, que na verdade são antenas que ajudam a distribuir esse sinal, por exemplo, quando você tem um morro para que ele chegue a um maior número de pessoas. No caso das frequências, além disso, há a diferenciação de FM, ou seja, a rádio que a gente conhece normalmente, mas também do AM, que é chamada de ondas médias, do OC e do OT, ou seja, ondas curtas e ondas tropicais, que são frequências mais longas, mas que ainda existem em funcionamento no Brasil e que dão conta, por exemplo, de atender populações que estão em áreas remotas ou no interior do país. As regras sobre propriedade na legislação brasileira são frouxas, mas existem. A Constituição diz claramente que a radiodifusão não pode ser objeto de monopólio ou oligopólio. O problema é que esse grande princípio não está claramente regulamentado. O que foi regulamentado e está na Constituição é o limite à entrada do capital estrangeiro nessas emissoras. Até 2002, as emissoras de rádio e TV só podiam ser controladas por brasileiros ou brasileiros natos. A partir daquele ano, passou a haver uma permissividade de até 30% de capital estrangeiro. No caso da legislação infraconstitucional, ou seja, das leis ordinárias, há alguns limites que devem ser respeitados. O decreto 52795, que é o decreto que estabelece as regras de radiodifusão, diz, por exemplo, que uma mesma pessoa não pode ser proprietária de duas emissoras em uma mesma localidade. Essa é uma regra que a gente vê ser descumprida por uma série de grupos. Há cidades, por exemplo, em que você tem uma emissora da Record e uma emissora da Record News. Mas como isso é burlado? Isso é burlado com essas emissoras e com esses grupos fazendo composições acionárias diferenciadas para tentar escapar dessa restrição. A legislação também define no Decreto-Lei 236 de 1967 que um mesmo grupo ou uma mesma pessoa não podem ter mais de 5 emissoras na faixa de VHF, ou seja, aquela faixa de televisão dos canais 2 a 13, ou na faixa UHF, aquela faixa dos canais 14 a 60. Mas isso funciona no Brasil? Infelizmente não. Por quê? As emissoras historicamente adotaram um modelo de rede. Então elas não precisam ser proprietárias diretas de outras emissoras para fazer com que o seu conteúdo seja garantido quase que integralmente. E hoje, quando a gente fala de Rede Globo, Rede Record, Rede TV, Rede Bandeirantes ou SBT, nós estamos falando de grupos que controlam algumas poucas emissoras, produzem esses conteúdos e esses conteúdos são recebidos por geradoras locais e transmitidos para todo o estado. Muitos desses grupos, inclusive, proprietários não só de televisão, como de televisão, de rádio e de jornais. Então, infelizmente, apesar dessas restrições existentes na legislação, a gente tem um quadro de concentração na mídia brasileira. A legislação brasileira não trata somente de propriedade, ela também trata de conteúdo. E é importante a gente entender isso, porque em muitas discussões se diz que a mídia brasileira não pode ser regulada ou que o conteúdo não pode ser regulado. Regular o conteúdo não significa censurá-lo, ao contrário. A própria Constituição da República coloca claramente que os conteúdos não podem ser objetos de censura. Isso não significa que eles não possam estar sujeitos a regras. Alguns exemplos. A Constituição coloca limitações à publicidade de tabaco, álcool e outros produtos prejudiciais. A Constituição diz que o Estado deve desenvolver maneiras de proteger a família e o Estado de programações prejudiciais. Depois da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi discutido no Brasil e passou a ser constituído um sistema denominado classificação indicativa. Esse sistema garantia que determinadas programações inapropriadas para algumas idades tinham que ser transmitidas a partir de um horário. Só que um julgamento no Supremo Tribunal Federal derrubou a vinculação horária. O sistema continua existindo, mas apenas como uma indicação para as famílias de que aquele conteúdo não é adequado para menores de 10, 12 ou 14 anos,
por exemplo. Outras regras de conteúdo que estão na nossa legislação são, por exemplo, a proibição de mais de 25% de veiculação de publicidade. Isso significa que, por exemplo, a cada hora, somente 15 minutos podem ser destinados a anúncios ou a outras formas de publicidade. E como isso é burlado? Muitas emissoras fazem os seus intervalos comerciais, mas além dos seus intervalos comerciais, vendem produtos diretamente, como é o caso da venda de joias, ou da venda de tapetes ou outros produtos. 2, fazem outras maneiras de anúncio, como é o caso da colocação de produtos, o caso do merchandising, quando você está assistindo a uma novela e de repente naquela novela aparece um carro de uma determinada marca, ou o personagem entra numa loja, ou ele fala de um produto. Todos esses mecanismos são mecanismos que são inclusive questionáveis. E aí vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor diz que qualquer propaganda ou anúncio tem que ser claramente identificáveis, levantando um debate sobre essas formas de anúncios de propaganda. A Constituição diz em seu artigo 221 que deve haver a prioridade a finalidades artísticas, educativas, culturais e informativas na programação do rádio e da TV como um todo. Infelizmente, não há uma forma muito clara para medir isso. Há apenas no Decreto 52795 de 1963 duas obrigações que são importantes. Uma primeira obrigação de mínimo de conteúdo noticioso e uma segunda obrigação de mínimo de conteúdo educativo. Essas duas obrigações, inclusive, não são fiscalizadas pelas autoridades regulatórias no país e não se tem notícia de emissoras autuadas ou que tiveram, inclusive, suas concessões em risco em razão de não cumprirem essa obrigatoriedade. A Constituição, no seu artigo 221, também fala que é necessário promover a produção regional e independente. Em relação à produção independente, não há qualquer regra. Em relação à produção regional, um projeto de lei foi apresentado em 1991 no Congresso Nacional, estabelecendo cotas para isso. Até hoje, esse projeto não foi votado. Outros dois mecanismos de regulação de conteúdo existentes no Brasil são a transmissão da Voz do Brasil, aquele programa produzido pela Empresa Brasil de Comunicação e distribuído para todas as rádios do país, que foi flexibilizada em função dos Jogos Olímpicos, mas que voltou a ter o seu horário normal. E, por outro lado, as exigências da propaganda eleitoral e partidária. Propaganda partidária essa desregulamentada a partir da mini-reforma eleitoral aprovada em 2017, mas propaganda eleitoral que continua valendo, embora com tempo menor. Esse tipo de abertura obrigatória para a participação, seja de políticos, seja de candidatos, seja de grupos sociais, é conhecido como direito de antena. Ou seja, você precisa garantir espaço às emissoras para que o debate político, e no caso o debate eleitoral, ocorra. A comunicação pública tem uma legislação bastante fragmentada. Embora a Constituição preveja que você tem que ter um sistema público e um sistema estatal, somente o sistema público no Executivo Federal foi regulamentado. A gente tem, além disso, o Decreto-Lei 236 de 67, que fala em televisão educativa, que é o que dá base, por exemplo, para as emissoras culturais e educativas dos estados. Mas mesmo esse decreto já está caduco, uma vez que ele restringe a programação a aulas, conferências, debates e palestras. E nós sabemos que boa parte dessas emissoras, como a TVE do Rio Grande do Sul, a TV Cultura do Pará, a TV Cultura de São Paulo, transmitem muito mais conteúdos do que o que está previsto em legislação. Além disso, a gente tem uma série de outras emissoras que nasceram a partir dos anos 90, como a TV Câmara, a TV Senado, a TV Justiça, o canal NBR, o canal universitário, o canal comunitário, e a legislação que governa isso é bastante fragilizada. No caso da TV digital, que foi aprovada nos anos 2000, há a previsão de um canal chamado Canal da Cidadania, que seria mantido pelas prefeituras e abriria duas faixas de programação para a sociedade produzir e transmitir. Contudo, a gente só tem hoje um canal em funcionamento, que é na Bahia. A legislação brasileira, para concluir, é bastante fragmentada e traz bastante brechas para que o setor empresarial continue atuando como atue e não garante, por outro lado, uma base robusta, seja para as emissoras públicas, seja para as emissoras educativas e comunitárias. A gente segue tendo, inclusive, desrespeito às poucas regras que existem, como é o caso das regras de propriedade, da afiliação em rede, como é o caso da previsão na Constituição Federal da proibição do controle dessas mídias por políticos, e isso traz uma série de desafios que têm que ser encarados pelas instituições públicas e pela sociedade.